E o tema selecionado para hoje tem por título Sonhe. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena. Suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita e sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor. Suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romance. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz de jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção. Equipam o frágil para ser autor da sua história. Fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidade. Sonhe. Esse texto é de Augusto Cury. Aliás, Augusto Cury, que tem vários livros escritos, todos eles dizem muito bons. Eu, particularmente, nunca li os seus livros, mas tenho, assim, boas informações a respeito dos seus livros e das suas palestras. Ele tem inspirado muitas pessoas. E quando ele fala de sonho aqui, eu já falei aqui por diversas vezes a respeito de sonhos, levando as pessoas a sonhar e buscar transformar em realidade o seu sonho. E eu tenho certeza de que cada um de nós sabe exatamente o que quer da vida, sabe onde quer chegar. Se não todos, boa parte das pessoas já traçou a sua meta, já tem um desenho para a sua vida, principalmente aqueles mais jovens, com certeza, já de certa forma fizeram uma programação de vida, para quando terminar a faculdade, para quando começar a trabalhar, para quando se casar, enfim. São sonhos que nós vamos alimentando ao longo da nossa caminhada aqui nessa terra. E é tão bonito quando a gente percebe que uma pessoa é capaz de sonhar, mas não apenas capaz de sonhar, mas ousada para, de alguma forma, dar forma a esse sonho. Por quê? Se é um sonho, pressupõe algo muito pessoal. É algo que, muitas vezes, só nós temos o conhecimento. E, às vezes, é preciso muita coragem, muita intrepidez, muita ousadia para dar forma a este sonho. Mas é assim que as coisas começam na nossa vida. Você precisa sonhar, você precisa ter uma meta, você precisa ter um alvo, você precisa ter coragem para trabalhar o seu sonho, ainda que ele pareça algo muito grande. Agora também prepare-se, porque a vida é feita desses desafios. Eu costumo dizer, quando escuto uma pessoa reclamando que a vida está cheia de problemas, que está tudo muito difícil, sabe o que é que eu digo para as pessoas? Eu digo, olha, se você quer pequenos problemas, você vai ter que se contentar com pequenos projetos. É verdade, porque tudo na vida é proporcional. Concorda comigo? Agora, se você tem projetado grandes coisas para a sua vida, prepare-se também para grandes problemas, para grandes desafios, para grandes tribulações, porque assim é a vida. Não adianta você imaginar que vai traçar um objetivo de alcançar algo grande e que enfrentará pequenos problemas. Vamos olhar para a Bíblia, vamos nos lembrar da história de Davi, quando ainda era um adolescente. Para você que conhece a história e para você que não conhece,
A Bíblia diz que Davi, quando chegou lá no lugar onde estava acontecendo a guerra, havia 40 dias que a guerra, de certa forma, tinha dado meio que uma trégua. Por quê? Porque apareceu por lá um cidadão muito grande, por nome Golias, o gigante Golias, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E lá estavam os irmãos de Davi, lá estava o exército do rei Saul, homens experimentados na guerra, mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. E não tinham coragem simplesmente porque a visão que eles tinham de Golias os amedrontava. Era um homem enorme, segundo a Bíblia, de quase 3 metros de altura. Um assassino cruel, para não dizer assassino, um guerreiro cruel. E ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, por causa do seu tamanho. E aparece lá Davi, aquele adolescente, segundo a história, não mais que 17 anos. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Os irmãos dele, desdenhando dele, disseram: o que é que você veio fazer aqui, rapaz? Você está querendo arrumar confusão? Não, não, eu quero saber o que está acontecendo aí. Esse gigante aí está nos afrontando, tem 40 dias. E aí, de repente, chega para Davi uma notícia animadora. O rei Saul preparou algo de especial para quem tivesse coragem de enfrentar o gigante. E o que é que o rei estava disposto a dar para quem também estivesse disposto a enfrentar o gigante? Daria a mão da filha dele em casamento, isentaria a ele e toda a sua casa do pagamento de impostos e o cumularia de bens, ou seja, encheria ele de bens, faria dele uma pessoa rica. Davi, quando ouviu isso, foi lá no rei e falou: rei, ó, eu vou enfrentar o cara. O rei olhou para ele e falou: meu filho, não vai isso, não vai. O homem lá tem uma experiência em guerra, que lá já matou gente demais, você não vai dar conta, não. Ele falou: não, eu vou enfrentá-lo. E nós conhecemos a história. Agora preste atenção. Diante de nós, todos os dias, nós temos um gigante. E temos que matar esse gigante. Temos que jogar esse gigante por terra. Eu quero te mostrar uma coisa interessante nessa experiência de Davi. Qual era o problema para aqueles homens? Para aquele exército que não tinha coragem, não se achava no meio dele nenhum homem que fosse capaz de enfrentar o gigante. Qual era o problema? Era o tamanho do gigante. Esse era o problema. Agora, preste atenção. Olha como você pode ter uma visão diferente quando você, de fato, está disposto a produzir a solução. O que era problema para os homens do exército de Saul era a solução para Davi, ou seja, o tamanho do homem. Por quê? Porque Davi era muito experimentado com a atiradeira, né? Com o bodoque, como diz lá no Tabajara, a funda. Ele era muito ágil naquilo. E eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que Davi olhou para aquele homem daquele tamanho e falou: haha, esse cara é tão grande que não tem jeito de eu errar esse cara, não. Não tem como. Ou seja, o que era problema para os outros era a solução para ele. E nós conhecemos a história. Ele deu uma pedrada só, acertou a testa do cara e ele desabou. E ele foi lá e liquidou a fatura. E aí? Quem era Davi? Um insignificante. Aos olhos daqueles homens experimentados na guerra, um maluco. Mas foi ele que teve coragem de enfrentar e foi ele que usou o próprio perfil do seu inimigo, do seu adversário, para derrotá-lo. E às vezes é exatamente isso que acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e imaginamos que ela é grande demais, que não tem como resolvê-la. Agora, havia um segredo. Havia um segredo. Davi, no momento da peleja, no momento do encontro, ele disse para o gigante: olha, você vem contra mim com escudo, com espada, mas eu vou contra você
no nome do Senhor dos Exércitos. Ah, como isso faz diferença. Quando você tem o Senhor como seu parceiro, quando você tem Deus ao seu lado, venha o gigante que vier, porque a história nós já conhecemos. Esse gigante será derrubado. Creia nisso e confie em Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai, mais uma vez te dou graças por esta palavra, por este tempo de reflexão. Te dou graças, meu Deus, por esta palavra que traz ânimo ao nosso coração e que nos dá uma nova visão das possibilidades. Oro por cada pessoa que neste momento tem enfrentado os seus gigantes, para que o Senhor dê a elas a habilidade, para que elas possam vencer esses obstáculos, essas dificuldades e possam alcançar aquilo que elas têm sonhado alcançar. No nome de Jesus eu oro, abençoando a cada uma delas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mais uma vez eu tenho que dizer que, infelizmente, o nosso tempo acabou, nosso programa vai chegando ao seu final, mas eu espero te rever no nosso próximo encontro aqui mesmo, na TV Rede Super, agora às 10h30 da noite. Lembrando mais uma vez que sem Jesus não dá para ser feliz.